Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio. O convidado de hoje esteve aqui bem no começo, esteve no 4º episódio. O Josimar ainda estava começando, tentando achar o tom, e ele, como um excelente professor, um excelente consultor que já formou vários profissionais, eu deixei que ele fizesse essa avaliação e disse que futuramente ele voltaria aqui para falar se o Josimar teve alguma evolução ou não. Mas não só sobre isso. A gente vai falar também sobre marketing político. Mas antes de apresentar com mais robustez esse convidado, falando do currículo dele, eu gostaria que você deixasse o seu comentário, se inscrevesse no canal. Esse podcast é feito para você. Então vamos deixar o seu comentário, o seu like, porque esse, como vários outros, esse episódio promete. Senhoras e senhores, com vocês, meu eterno professor Carvio. Eu estou muito feliz de a gente estar podendo voltar aqui. Estou muito agradecido da lembrança, ainda mais num tema tão próximo aí da gente, numa necessidade de uma reflexão muito grande, que é o marketing político, né? Eu falo que eu sou muito feliz de ver os meus alunos tomarem o lugar do professor. E você tomou meu lugar já, e eu passo o cajado com o maior amor e carinho, entendeu? Eu falo que a gente tem uma série de pessoas que a gente formou naquele início ali, que hoje são estrelas como você e outras pessoas que eu venero e assisto e indico. Isso que é muito bom. Essa semana eu estava em reunião com uma aluna que formou comigo na época, e os dois nomes que ela recorda na época é Carvio e Leandro Soma. Oh, que legal. Então, assim, professor, você faz parte disso aqui. Esses profissionais que você vê que se destaca, eu como outros que você tem no mercado, eu tenho certeza que está no Brasil inteiro aí, alunos tem gente que passaram pela sua formação. Eu brinco tem uma coisa muito engraçada, que como foram 24 anos já de docência, né? Estou fazendo 24 anos. Aí você vai em algum lugar e, nossa, eu fui seu aluno. Aí eu faço questão de perguntar a antiga professora Elicleus, assim, e você gostava das minhas aulas? Nossa, cara, senão eu não lembraria do seu nome, que é difícil, e tudo mais. Você marcou. Me dá uma felicidade, mas me dá uma tranquilidade da gente ter feito melhor, né, naquele exato momento, e até hoje a gente dedica bastante para que a gente tenha atualidade no isso, né? E tem um pé sempre na teoria e na prática. Não adianta eu chegar lá e falar para você, ó, a teoria fala só isso. A gente sabe que na prática às vezes não é daquela maneira, né? Às vezes é totalmente diferente. E isso me deixa muito feliz. E isso gera referência. Você me convida aqui, outras pessoas me convidam ali. Terça agora eu recebi do CRA como um dos melhores profissionais de administração. Eu acompanhei a premiação. Fico tão feliz. E foi numa semana, sabe? A hora que ele conseguiu fechar lá os nomes, ele pediu indicações em cada uma das áreas, o nosso presidente Samuel Bernaz, e aí ele falou, Carvio, você foi um dos mais lembrados. Aí quando eu chego lá, vários alunos. Então eu já sei de onde veio essa referência desse processo, eu fico muito feliz. E o grande diferencial que eu aprendi com você, Carvio, em sala de aula, e eu levo isso para a minha profissão, que é o seguinte: se eu quero ensinar algo, se eu quero estimular a criatividade, a inovação, eu tenho que fazer no meu contexto que eu já estou te vendendo. Então, por que suas aulas ficaram na nossa mente e vai ficar para a vida toda? Porque eram aulas inovadoras, criativas, nunca era a mesma aula. Então eu levei isso para a minha vida. A minha consultoria, eu procuro personificar ela para cada cliente. Nunca é o mesmo formato, nunca é o mesmo roteiro. Tem um referencial. Então, assim, continue fazendo Fico isso. Muito feliz. Encantando os alunos, trazendo aulas assim que o cara fala assim, nossa, aquela aula do Carvio foi show, mas a próxima ele vai vir com alguma novidade, vai ser melhor ainda. Eu voltei para uma instituição consagrada em Goiânia, nós tivemos lá por um período muito grande, aí veio a pandemia, a gente recebia um valor muito bom, e aí teve que fazer as adequações, isso é normal em qualquer instituição, e eu deixei sempre a porta aberta, né? Aí me convidaram para um treinamento, e falaram, olha, a turma é terrível. É uma turma de treinamento, eles já passaram por nomes nacionais e eles querem matar o próximo professor que vai. Como aqui a gente fez uma reunião dentro da instituição e lembrou que você faz uma aula, né, assim, e aí você vai com certo receio, porque você fala, olha, é só os demônios juntos, né? Você está no inferno, abraça o capeta, mas são vários capetas juntos, né? E aí eu fui, mas eu saí de lá numa felicidade tão grande, porque no final eu perguntei assim, me avalia.
porque é uma instituição grande, é uma instituição de nome muito forte, ela é nacionalmente reconhecida e lá tem uma avaliação muito forte do aluno para saber o grau de satisfação. Cárbio, não é para te gabar não, foi a melhor aula e tal. Aí eles já me chamaram para a segunda. Aí passaram alguns colegas e tal, eu já fui para a segunda. E aí eu perguntei de novo, foi agora quarta-feira pela manhã. Cárbio, foi melhor do que a primeira. Nossa, me dá uma alegria de saber que eu consegui, mas é aquilo que que eu gosto. Então eu faço com muito carinho. Hoje de manhã eu tive 4 aulas, né, por web, para uma outra instituição. E aí nessa instituição, ontem à noite, antes de dormir, eu fiz uma revisão de todo o meu material que já estava pronto. Aí eu olhei nas redes sociais, o que tem de mais novo? Então eu fui falando muitos dos exemplos de marketing inovador, que o Silvio Santos, por exemplo, no sábado, no dia que ele morreu, nós tivemos um engajamento X. Uhum. No domingo, dia próximo, já não era o mesmo engajamento, era menor. Apesar dele ser uma pessoa muito popular e que dava, né, retornos muito rápidos. Na segunda, menor ainda. Hoje a gente não fala mais. Você pode ver que os memes, as lembranças de palavras interessantes, não tem mais. Olha a rapidez da informação. E eu estava falando sobre isso nele em termos de marketing inovador. Uhum. O que ontem foi a nossa bola da vez, hoje já não é mais. E aí eu deixo para fazer depois que os outros fizeram. Eu já perdi aquele engajamento. Não, e você, vou falar você que eu tenho essa liberdade. Sim. Você é um exemplo disso. Porque são quantos anos, cara, ministrando aula? Vou fazer 24. Eu comecei em 2000. Eu voltei dos Estados Unidos, tive a oportunidade na Unip de ser professor de vocês e ganhei a coordenação do curso de propaganda e marketing. Você vê, 24 anos conseguindo ser bem avaliado e está conseguindo comunicar com várias outras gerações, isso é um desafio muito gigante, né? Não é todo mundo que consegue se atualizar. E a cada semestre eu falo o seguinte, o que era o marketing lá quando a gente começou e agora? Totalmente diferente, né? Se eu não estudar, e eu tenho que passar esse cajado para vocês, porque eu acho que daqui 5 anos, nem se eu estudar todo dia, eu vou ter essa velocidade de adaptar. Entendeu? Porque todo dia eu tenho uma ferramenta nova. E todo dia chega uma forma diferente de se comunicar, né? Muda muito rápido, sim, cara. Muda sim. muito rápido. A gente que está aqui acompanhando isso de perto, para mim está difícil acompanhar. Imagina para o senhor que já está um bom tempo ministrando aula. E a gente tem outras coisas mais, né? A gente abriu um leque além do marketing de outras áreas. Mas é muito bom. Eu estou muito feliz e estou feliz demais de estar aqui novamente. Mas antes que a gente continue, vamos dar um recado aqui dos nossos apoiadores. Sim. Como eu sabia que você está sempre elegante, cara, sempre com um blazer bem elegante, eu tive o cuidado de procurar um parceiro, né? O que você achou? Será que ficou legal? Eu acho que eu vou sair daqui, se ele estiver aberto, já fazer minha primeira encomenda. Olha só. Pessoal, se você gostou também e gosta de andar bem trajado como o Cárbio, você vai procurar a Alternativa Trajes e Locação. Inclusive, ele deixou um desconto especial que começa hoje no episódio do Cárbio. Para locação, você tem 10% de desconto. E para compra, que você pode comprar também o seu blazer, o seu terno, você tem 5% de desconto. Olha que legal. Legal. Então é só você chegar lá e falar que assistiu o episódio 45 com o Cárbio. Você vai ter o desconto tanto na locação quanto para a compra. Acesse o QR Code, está disponível na tela e faça como o professor Cárbio. Outro parceiro nosso, Cárbio, é a Valktubo, que é o Valktubus. Valktubus fechou uma parceria com o nosso podcast. Sim. Até o final do ano. Um parceiro gigante com a gente. Para grandes empresas que estão começando, montando a sua estrutura ali, tubulação, procure a Valktubus. Então, bombeiro passou na sua obra, você ficou desesperado, não fique desesperado. A Valktubus resolve tudo para você. Do começo da obra até o acabamento, procure a Valktubus. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da Valktubus. Tem mais um parceiro nosso aqui, Cárbio. O que você achou dessas cadeiras aí? Estão bem confortáveis? Nossa, muito. Eu ia te falar assim, como é que eu faço para comprar lá para casa, entendeu? Inclusive, eles agora estão modernizando o estúdio para a gente aqui. No próximo dia que você vier aqui, já vai estar tudo pronto. Quem está fazendo isso é a AWS. Então, se você quer fazer na sua casa, no seu apartamento, a AWS desenha do seu jeito. Casa nova, apartamento novo,
móveis planejados é com a WS Interiores. Acesse o QR Code e fale com o time comercial da WS. Continuando em construção, reforma, casa nova, outro parceiro nosso aqui que até combina com esses aqui, né? Sim. A Pitangui Tintas. Reformar ou construir, Cabo, esmalte é Pitangui. Produtos que tem na Pitangui Tintas: esmalte sintético, esmalte industrial, esmalte martelado, verniz, fundo de acabamento e vários outros. Então, tinta, esmalte sintético é com a Pitangui Tintas. Carbo, apresentei bem os parceiros? Como excelente. Ficou excelente? Eu já quero comprar algumas coisas, já pedi algumas reformas, né? Então, como aluno Estamos aqui, juntos. vendi bem. Então, perfeito. Estamos juntos. Carbo, então, continuando, mas antes da gente entrar no assunto de marketing político, eu acho que você comentou no episódio anterior, mas eu queria que você reforçasse novamente. Como que foi essa inspiração para ir para o marketing? Porque eu me recordo que na época que o senhor começou a atuar no marketing, nem tinha curso específico de marketing, né? Eu tive a oportunidade, eu tenho um irmão que mora há muito tempo nos Estados Unidos. Eu fiz administração aqui na antiga UCG hoje, PUC, eu sou professor lá, né? Eu fui para os Estados Unidos para ficar 2 anos, estudar, porque ele tinha uma bolsa que ele tinha conseguido para mim. E quando eu cheguei lá, ele falou assim para mim: o futuro está no marketing. Meu irmão falando. Então, dentro da área de administração, pensa nisso. E aí eu peguei, sentei na cadeira e eu tive professores que eu gosto de repeti-los até hoje. Eu lembro que o professor de marketing esportivo chegou com uma bola de basquete. Os Estados Unidos é muito reconhecido pelo basquete, né? Muito mais do que um futebol, etc, etc. Hoje ele tem uma variedade muito grande, né? Tanto que foi o maior medalhista em Paris agora, né? Sempre foi um grande desenvolvedor de esporte de uma maneira geral, mas... E eu me lembro dele chegar com a bola e aí, a cada fala com a gente, a sala inteira de alunos como segunda língua. Muito coreano, muito japonês, muito chinês. Só tinha uma colombiana, eu como brasileiro. E ele falava fácil e jogava pra gente. Quando ele jogava a bola, ele perguntava: e se a gente pensar assim, assim, assim? E aí ele trazia prática. Olha, eu trabalhei em tal empresa, eu trabalhei em tal local de esportes, eu fiz assim, eu dei certo nisso, eu dei errado nisso. Aqui eu tenho um estudo de caso, que não fui eu que fui o formulador, mas eu penso assim: o que você pensa? E isso me fez já vir com uma gana e uma vontade muito grande de me aperfeiçoar cada vez mais. Cheguei, fiz um teste para professor de marketing na Unip. E aí o nosso coordenador geral de São Paulo era dono das maiores agências na época de publicidade. E aí ele olhou para mim e falou: eu já tenho uma coordenadora, que é doutora da Federal e tal, porque nós não tínhamos grande número de curso de publicidade, de marketing em Goiânia naquela época, 2000. Mas eu achei você o brilho que eu queria no olhar. Porque eu fui falar para ele de marketing e ele me fez perguntas os mais variadas possíveis. A bancada era de São Paulo, veio para Goiânia e foi me fazer perguntas os mais variadas. E como eu tinha tido aulas que discutiram desde marketing religioso, que ninguém falava na época, até básico, ele falou: poxa, eu quero dar chance para você, um cara novo. Só que olha só, especialista. Aí a minha turma, a maioria não aceitou, de professores que já eram doutores, mestres, na Federal e em outros lugares. E ficou 2 professores. Uma professora chamada Eliana, de criatividade, um gênio da arte. Ela até hoje faz milhões de coisas futuristas. Eu falo que ela é o Oscar Niemeyer das artes, né? E que construiu comigo, e o marido dela, que é o Ricardinho, que viraram, eu falo, meus padres, bacana, dedicados, né? Que apesar de ter idade, eles também evoluem demais com tudo que está aparecendo de novo. E aí passaram a ser meus padrinhos e madrinha, até hoje chamo eles de padrinho e madrinha, e fizeram com que eu buscasse gente nova, que tivesse uma gana de aprender junto. Então nós tivemos, acho que a construção de uma equipe, que todo mundo bateu bola junto ali, e nós construímos um curso que foi mais valorizado que os outros. Eu tinha turmas muito grandes.
E aí, obviamente, a gente faz nome, né? Começa a fazer uma marca pessoal legal. E eu fui dar aula para administração com vocês, eu fui dar aula para marketing esportivo na turma de educação física, marketing e saúde nas turmas de enfermagem. Então, a gente passou a ter muita repercussão. Como eu nunca fico fora da docência, né? Eu tive oportunidades em grandes empresas. Nossa, é professor, mas quais são as referências, né? E eu fui gerente de shopping, eu fui gerente de refrigerantes, de empresas de refrigerante, as duas concorrentes, tanto na Coca quanto na Pepsi. Eu trabalhei para a Frigels, as balinhas. Eu trabalhei para a antiga Brasil Telecom, hoje Oi, né? No momento que o celular estava em voga, com uma das professoras nossas que trabalhava no fixo e na internet, tudo. E foi casando. Nós passamos por toda essa transição, né? Do orelhão até o smartphone. Até o smartphone. E foi tudo legal, porque foi vindo digital a cada vez ali, né, com a gente. E fizemos uma marca legal. Quando a instituição achou que a gente estava ganhando demais, tal, que tinha que fazer uma mudança ali, né, que é normal em qualquer instituição, eu fui para outras instituições, mas com aquela gana assim, eu tenho que chegar com uma aula diferente. Eu tenho que estudar na semana, e antigamente não tínhamos essa atualização diária, né? Que pudesse trazer para ele, falar, vamos discutir o que está acontecendo. Qual foi a discussão da semana? Eu acho que todo profissional tinha que fazer isso, né, Fábio? Ainda bem que você me ensinou bem. Todo episódio eu gosto de assistir ele todo, observar o que eu errei e o que eu ainda estou persistindo como erro dos anteriores. Porque eu só consigo aprendizado constante, perfeito. Se eu tiver essa autoavaliação, essa autocrítica, né? E ter aquele cuidado. Olha, estou testando isso aqui, mas quem está me assistindo está gostando? Esse tipo de conteúdo está legal? Estou conseguindo traduzir bem a linguagem nossa? Porque às vezes para mim e para você é muito tranquilo, mas para o Fábio que está assistindo ele não está entendendo nada. E importa para quem? Para o Fábio que está assistindo. E para você ganhar essa audiência hoje, principalmente com o mundo da informação, ou eu sou com um linguajar cada vez mais objetivo e simples, ou eu vou ficar como um desses cientistas malucos que vivem para ele e sua comunidade, que é muito restrita. Ele tem comunidade, mas é restrita. Então, se eu quero ampliar, se eu quero ter engajamentos cada vez maiores, simplifica, né? E isso eu trago até hoje. E aí eu emito uma dinâmica e tudo mais. Eu ainda tenho uma falha, que é fazer o feed digital. Eu tenho instituições de ensino superior hoje de pós-graduação que eu chego lá, tem gente que está em casa e tem gente que está lá comigo presencialmente. Eu dou aula maravilhosa e tento melhorar cada vez mais física ou só digital, certo? Online. As duas ao mesmo tempo, eu tenho que te falar a verdade. É um desafio. Josimar, é um desafio. E aí, todas as vezes, eu engasgo. Ou eu sento, fico só aqui, ou eu só olho para lá e o pessoal de casa acha que eu tô desmerecendo. Mas tudo na vida a gente evolui, né? Eu quero evoluir nesse processo ainda de físico e digital ao mesmo tempo, né? Conseguir fazer um bom trabalho. Falando de desafio... Mas eu quero passar meu cajado. Você se prepara para ser professor em breve, que eu não quero mais, eu quero ser só coordenador. Já recebi vários convites, a FGV me convidou quando eu terminei o MBA, veio a pandemia, não deu certo, mas eu já tenho pensado nisso, já teve vários convites. Se prepara, porque eu quero passar o cajado, é breve. Estou me preparando, é uma responsabilidade grande, hein? Representar o CAB é uma responsabilidade grande. Quero passar o cajado em breve para vocês. Mas falando de mudança, adaptação, CAB, você começou dando o exemplo do Silvio Santos, dessa dispersão da internet, quanto é muito rápido, né? Você começa aqui, você a audiência do momento, de repente já vai caindo e tal. Trazendo isso para o cenário político que a gente está vivendo no momento, como vender ali sua persona, comunicar com a sua comunidade e ao mesmo tempo se manter ali no topo? A busca de informações contínuas é algo que para qualquer área a gente tem que ter. Só vão sobreviver aquelas pessoas que conseguirem. Tem uma fala muito linda do Alvin Toffler que ele fala, não existe o analfabeto do século XXI. Tem as pessoas que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, eu tenho tanta informação que eu vou absorver aquelas que eu consigo
levar de forma diferente o conteúdo, só que eu não aplico a todo mundo, então eu desaprendo, e eu reaprendo quando eu faço meus próprios formatos. Agora, nesse momento, eu acho que para todos os políticos em qualquer região do Brasil, eu vou ter que aprender, desaprender e reaprender num período de mesmo dia. Porque eu tenho inúmeras formações da cidade, para vereador ou para prefeito. Eu vou ter que adaptar aquele processo, certo? Eu vou ter que adequar, porque eu não vou conseguir colocar para toda a população daquela cidade, ou daquele município que eu estou tentando me eleger, e criar alternativas. O que eu falto nos debates que eu estou vendo, certo? Fica muito no trivial, que é atacar, certo? Mas o que eu faria sobre? Mas se eu entregar, o outro vai falar que também já fez isso, ou vai fazer isso, ou também coloca na sua fala. O problema é deles. Quem foi à frente? Pensando em tudo que a gente está falando, teve um professor que foi um dos entrevistados seus aqui, que é o professor Kishomar. Ele falou hoje de manhã nas redes sociais dele do poder da comunicação. É óbvio que todo bom político, em qualquer instância que ele esteja, ele vai ter que dominar a comunicação, o poder da comunicação. Mas não é só isso, eu vejo. Como profissionais de marketing nós somos, eu tenho que ver o que ele consegue de absorção da informação, uma transformação e uma alternativa que ele propõe. Nós, em Goiânia, estamos passando por um processo nessa gestão atual total de uma cidade suja, de uma cidade com um grau de problemas que eu acho que eu não tenho visto o tempo que eu morei em Goiânia. Uma má gestão, certo? Falar nisso, todos eles nos debates atuais falaram, certo? Só um conseguiu colocar alternativas. Já chegou falando, olha, aconteceu isso, mas isso é por falta da sua má gestão mesmo, e só um usou a ferramenta que adorei que esse um deles, e assim, eu sei que a gente tem que colocar nomes, né? Que senão fica tão chato, né? Mas assim, eu adorei quando ele falou assim, eu acho que o senhor deva andar, atual prefeito, de vidros abertos, porque só assim o senhor vai sentir o cheiro do lixo que está em Goiânia. Então foi inteligente. Ele colocou o processo, e aí a minha alternativa isso o como, fez. Né, Caio? Não é só você identificar o problema, é o como. Não adianta. De onde eu vou tirar a verba? Como eu vou fazer isso? Eu vejo, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, o que fez o Pablo Bossal, desculpa, eu sou contra ele, mas tem que falar que ele foi inteligentíssimo. Né? Não é o tipo de comunicação que a gente utilizaria, mas a gente também não pode deixar de reconhecer que ele identificou o que as pessoas gostam desse embate, desse conflito. E ele foi lá e falou assim, vou criar um personagem, uma linha de comunicação nesse sentido. Para marketing político, mas para marketing de uma maneira geral, as estratégias atuais, muito atuais, frequência, ele sempre teve. Né? Depois, a humanização, ele não tinha. Ele era soberbo. Uhum. Só que agora ele já percebeu isso e ele está se sentindo... ele está muito mais humanizado. É interessante, cara. Ele conseguiu virar essa chave tão rápido, há tão pouco tempo atrás. É o soberbo que levou os empresários para um monte lá e quase matou todo mundo. É o soberbo que fazia andar o cavalo só com a batida do coração, que ele aprendia a subir e descer um helicóptero só com... Mudava o DNA. Que conduziu um piloto que estava nervoso, isso, que evitou... Pela inteligência emocional que ele tem, né? O aprendizado rápido. Essa soberba dele, ele baixou rapidamente, que ele viu que ele estava perdendo. Não só o empresário, que é o principal foco dele de venda dos serviços dele, mas a população onde ele queria fazer. Porque aí ele viu uma soberba, porque ficou engraçado, virou meme, ficou engraçadíssimo. Ele levou a audiência dele imensamente. Só que aí ele trabalhou a massa. Né? Então eu humanizei. E agora ele tem a storytelling do herói. Verdade. Eu vim para salvar. O Trump tentou o storytelling do herói. Foi fazer o pronunciamento dele, criou um ON, né, que é a estratégia de repercussão muito rápida, de fazer viralização muito rápida, quando para mim, eu posso estar falando muita besteira, preparou, né, o cenário para que aquilo acontecesse, as pessoas
sentissem humanizada. As fotos da bandeira dos Estados Unidos, ele levantando o sangue, descendo, tipo, eu sou o herói. É a história do herói no storytelling. Sabe? É o Capitão América. Mas não pegou. Estava tão plastificada. Estava tão certa. A história está tão certa. Morreu lá o atirador, né? Tal, papá, mas assim, estava muito plastificada. Né, cara? Não colou. Não deu, não viralizou, não virou a campanha que ele deve ter gastado milhões. Cara, e o que você atribui a essa onda de que aconteceu esse efeito com o Bolsonaro e está se repetindo com o Pablo Marçal, ele enxergou isso muito bem, que é você ter um público que gosta do confronto, ele vai assistir o debate, ele já está esperando como se fosse um ringue. Nós passamos por tanto problema que eu preciso de heróis, concorda? Pessoas que mostram a cara, briga, xinga e não sei o quê, mas ele vai batalhar por mim. As pessoas de poder aquisitivo um pouco mais simplificadas na vida, que é a nossa grande massa, ela está precisando de alguém para vir ser o super-herói. Que vai bater, que não importa se o que eu estou falando é verdade ou não, se eu te acuso de drogado, se eu te acuso de qualquer coisa, não importa. Eu vou lá para bater na cara de um monte de gente que já fez coisa errada e dizer, olha, eu tô aqui para representar essa pessoa aqui que não teve essa condição de falar as verdades para você. Certo? Então, é muito difícil tirar do Pablo Bossal, desculpa. Eu coloco bem claro que eu sou contra ele, né? Essa prefeitura de São Paulo. E o que eu acho mais engraçado foi o olhar clínico que ele teve em relação ao público, analisou os concorrentes e falou, como que eu vou tirar voto desse candidato? Sim. Eu vou pegar essa fatia de eleitor aqui, que se você for observar, todos eles têm um perfil de eleitor que o Pablo Marçal criou uma única comunicação. Ele conseguiu tirar uma fatia do Boulos, que é da esquerda. Ele conseguiu tirar uma fatia nas últimas 3 pesquisas que saíram. O Boulos foi para terceiro. Né? Por enquanto, numa pesquisa pré-eleitoral, e ele está em primeiro. Mas é aquilo que eu te falo. O primeiro, a frequência dele sempre foi alta nas redes sociais. Segundo, ele humanizou. Mesmo nos memes, mesmo no processo, ele viralizou. Não para o público que ele vendia os aconselhamentos, as mentorias, etc. Mas para um público simples. E ele fez representatividade através do storytelling como o herói. Eu tenho a coragem que você tem vontade e por isso você me representa. E ele foi lá e esses embates cada vez maiores, ao invés de virar contra, está virando para a população mais simples, que é a maior. A maior eleição no Brasil, certo? Como a minha representação é de alguém que vai lá e brigue. Aí foi Bolsonaro. O Bolsonaro ainda ganhou uma facada que humanizou ainda muito mais. As pessoas se comoveram. Que carimbou ali a eleição. Né? Carimbou. Né? Eu acho que foi programada. Desculpa aí a minha... Eu sei que eu vou na minha rede social já vão te bater. Não. As minhas redes sociais vão... Eu vou ter que preparar para o gerenciamento de crise que eu faço isso. Vou fazer esse corte aí, porque isso aí vai bombar. Que quando fala mal do Bolsonaro, eu vou falar para você, meu Instagram acaba. Bomba. Ele bomba de comentário. Ele vai lá uma crise. Me xinga. Eu nunca vi assim. E a gente tem que analisar o outro lado. Ele conseguiu, Carlos, construir uma comunidade, praticamente uma religião que está preparada, um exército que está preparado para defender ele sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que vier sobre Bolsonaro não cola, não atinge ele. Histórias bem contadas fazem as pessoas quererem saber mais. E em determinado momento, quando elas se aplicam com o único defensor que eu tenho hoje, certo? Fazem igual uma marca de um futebol. Eu faço qualquer coisa por um time de futebol, mesmo que ele esteja perdendo o tempo todo. Porque aquilo já passou de uma marca ser lembrada, só lembrada. Então, o nome Bolsonaro é um nome lembrado, gostando ou não gostando. Né? No coração, porque ele gerou sentimentos de raiva, e tem muita gente idolatrando. Certo? Mas no espírito, que é aquela história contada.
sabe? Até hoje você vê as pessoas encontrando com ele e colocando ele nos braços e abraçando. Qualquer lugar que ele chega, ele para. Né? Mesmo vendo que, para nós professores, por exemplo, foi péssimo. Por que o pessoal fala, vocês são Lula, vocês são da esquerda? Porque para nós é uma pessoa que analisa outras áreas. A cultura. Nós temos que ter cultura. Nós temos que ter educação. A gente se preocupa com a sociedade como um todo. Né? Olha, é importante você dar atenção ao agro? Sim. Mas é importante saúde, educação, cultura. Tudo. E tudo. É um complexo. Né? E por ter tirado algumas fatias dessas, dizendo que todo mundo estava nas mãos de determinadas redes de comunicação, etc., etc., isso fez com que as pessoas que às vezes se sentiam pouco prestigiadas tivessem nome. É a história do herói, do storytelling. Cara, mas assim, é a construção. Os dois hoje na história são os dois maiores heróis do Brasil, que é Bolsonaro e Lula. Utilizaram a mesma estratégia? Sim, só que por um lado, eu depois destruí a história, quer dizer, Lula teve uma construção, certo? E uma desconstrução quando ele colocou pessoas para representá-lo nessa história. Não vamos mentir, o erro grande do Lula foi colocar a nossa Dilma. Foi o que estragou. A Dilma, desculpa as pessoas que gostam dela, ela foi um fracasso. Um erro de percurso no país, né? Todo mundo concorda. E aí vem os processos dele que qualquer político tem, nenhum deles é totalmente limpo, 100% limpo, fez besteira, roubou, etc. Vem um cara que fala para mim, eu prometo que isso não vai acontecer de jeito nenhum, mas tem sujeira demais debaixo dos tapetes. Tem um monte de coisa que está sendo descoberta agora aí, que ele guardou muito bem para os meus familiares. Será que vai chegar algum momento? Porque o Lula também no começo não colava nele. Chegou até um ponto que começou a colar, né? Será que vai chegar um momento que isso vai colar no Bolsonaro? Porque até o presente momento não colou nada. Eu acho que a transparência das redes sociais vai fazer com que uma hora ou outra a gente descubra esse comecinho da linha de anzol e aí realmente repercuta como foi no outro lado. Agora, o que foi o grande problema dele não ganhar, certo? É porque aí houve a soberba. Eu não vou perder para esse lado aqui. É aquilo que eu te falo. Eu não posso ser soberbo porque eu saio do herói. O herói não é soberbo. O herói é justo. A soberba dele no final fez com que ele perdesse. Porque eu achava que mesmo o Lula voltando e não provando nada e comprando, sei lá, se comprou ou não comprou, milhões, tá? Ele voltou, tipo assim, eu sou coitadinho, eu fui vítima do sistema. Eles queriam para poder tomar o poder. E colou, né? E colou. E eu não sei se está errado mesmo, se não está. E aqui não estamos para fitar a gente está analisando só a estratégia. Estratégia de marketing. Dizer que a gente está puxando para Bolsonaro e para Lula, que não tem nada disso. Nenhum deles paga minhas contas. Se eu não trabalhar, nenhum deles vai pagar minha conta. Cara, agora, eu posso ter uma condição melhor enquanto profissional da educação. Esse foi massacrado. E por isso, eu voto em qualquer outra pessoa, mas eu não voto no Bolsonaro. É o primeiro programa, é o primeiro bate-papo que eu falo isso. Cara, eu sempre fui no vai meio da... A gente da não, eu já perdi milhões de seguidores a partir da hora que você colocar teaserzinhos, eu já tô pensando qual vai ser a estratégia. Eu já fiz estratégia. O pessoal vai xingar a gente, vai xingar gerenciamento de crise para vários nomes fortes. Eu vou ter que fazer agora para Ô, Fábio, você vai ter que tomar um gerenciador de crise para mim e pro Carlos depois desse podcast aqui, viu? Cara, mas voltando à Prefeitura de São Paulo, a gente falou do lado legal do Pablo Marçal, que é visível para todo mundo. Agora vamos inverter. Vamos supor que o Carpo fosse contratado para recuperar a campanha de um desses concorrentes que estão com o Pablo Marçal. Qual seria a solução? Já tem uma história construída. Destruir essa história é gastar dinheiro hoje, certo? Pelo período de tempo que nós temos. Que é curto. Né? Eu vou ter que buscar, certo? Há muito tempo atrás, teve um nome forte de um cantor sertanejo que eu ajudei no gerenciamento de crise.
Certo? Se eu falar muita coisa, todo mundo vai saber quem é e não é isso que eu quero o foco. Mas ele tinha um ponto negativo e Você tinha... sabe que o pessoal ficou curioso no primeiro podcast e continua. Não vamos deixar pro terceiro, né? Pra você falar quem é. Terceiro ele vai falar. Estava no reality, foi racista, mas não por querer, né? Por ser simples. E aí quando ele saiu, a própria emissora queria pegar esse ponto, né? E fazer com que ele não desse audiência através desse ponto. Só que aí a gente pensou, eu e a jornalista e a equipe dele inteira, vamos pensar que tem um lado muito bom dele, que ele pegou uma música e colocou entre as mais tocadas digitalmente pelo mundo. Então, desculpa, eu errei. Mas olha aqui o que eu tenho de bom. É aonde eu sou. Esses caras da política agora. Ele tem um cara que pareou no primeiro lugar, contou uma historinha e emocionou a população que mais vota. Certo? Dos maiores números de votos que eu tenho. No maior campo político, não, a gente chama de campo, a gente chama de... tem uma coisa, faculdade política, tem um nome específico. Tem uma nomenclatura. Né? Tem uma nomenclatura que eu me esqueci agora. Eu vou ter que contar a história. Como é que está a história desses outros? Como é a história dos outros? Certo? Então eu vou ter que buscar a história e vou ter que fazer essa representatividade. Então eu saio do segundo, do terceiro e falo, olha, mas eu tenho isso tudo de história. Frequência, nem os outros não têm como dele. Humanização. O que fez humanizadamente? O que mostra que ele é um ser humano como todos os outros? Certo? Erra certa. E qual a história nós vamos contar? A história do herói já foi contada. Quais são as outras que a gente tem? E aí a gente pode parear. Ganhar, eu acho só se a gente tiver alguma coisa que a gente consiga realmente ser melhor. Representativamente melhor. Representar quem é o maior grupo, né, daqueles locais. Acho um pouco difícil. Acho que tá ganho. Mas quem sou eu para... Eu não sou nenhum jogador de carta aqui para poder falar que realmente é ou deixa de ser. Porque ele conseguiu fazer um conjunto de duas coisas. Ele conseguiu ter relevância no digital e no tradicional. Porque hoje tem muita gente que comete um equívoco. Imagina o seguinte, olha, o digital tá forte, eu não tenho nenhuma história aqui no tradicional, no presencial, eu não tenho nenhum nome. Eu vou construir só no digital aqui nesse período curto e vou ganhar a eleição. Não vai ganhar. Os dois trabalham juntos. Não dá para você trabalhar só o digital, 100% só o digital, não vai gerar conexão. Principalmente para o maior eleitorado que ainda usa muito pouco da ferramenta digital. O que eu falo para você é que assim, não é impossível. Mas nós estamos galgando já para... nós estamos acabou agosto, setembro, outubro. 60 dias, no máximo. De trabalho. No máximo, acho que vai dar 50, 40. Né? Até a data específica da... Eu acho que vai ser outubro, né? A primeiro turno. Isso. Então, eu não tenho menos de 60 dias de trabalho. Fazer uma virada tem que ser gente muito boa, sentada e ler as histórias de todos os concorrentes ali para fazer uma montagem. Aí eu vou ter que pagar, vai ter que fazer tráfego pago. Né? Porque, no mínimo, 6 meses para me levantar uma loja com conteúdo orgânico. Uhum. Certo? Se eu não tenho esse prazo, eu vou ter que pagar muito para as mídias digitais. Para eu pagar as mídias digitais e elas não me travarem, mesmo pago, eu vou ter que fazer alguma coisa muito... conteúdo muito humanizado, sabe? Eu tenho que usar muito da emoção, eu tenho que chorar, eu tenho que sorrir. Eu tenho que ser uma perdomo que vai para a porta e abraça todo mundo, e entrega o seu doce porque ela não estava errada, sabe? Ela foi heroína. Ela foi heroína. E se eu tenho alguma coisa a temer, não pode ser comigo porque eu não fiz isso. A minha empresa, meu nome não faz isso. Ela foi certeira. Parabéns se ela teve alguma... Só se foi só dela mesmo, se foi alguém que indicou. E usou a influência de pessoas importantes, né? Não, chegou o governador, foi lá abraçá-la. A Gracinha estava lá, primeira dama. Né?
Então, gente, E ali é um exemplo, o Carbo, de gestão de crise muito rápida, né? Pensou rápido e já agiu, não esperou a coisa... Se eu tivesse algum medo que o meu produto tivesse algum tipo de envenenamento, eu não ia para a porta. Não pode colocar em minha cara a tapa. Eu não ia abraçar o meu cliente. Eu não ia entregar meu produto de graça, todo o meu produto da minha loja de graça. Mas ela vendeu no outro dia, superou as vendas de toda a história dela de venda. Ou seja, de uma crise viu uma oportunidade de se posicionar melhor ainda. A gente tem condição de fazer isso acontecer, mas tem riscos, né? Porque nem toda a história pode ser tão plastificada. Os uons, né, da vida. Será que realmente Belo e Graciane já não estavam separados antes? A maioria das pessoas falam que não. E viu ali uma condição específica de um ganho de visibilidade imediata do processo. Eles conseguiram segurar a audiência na internet por um bom tempo, né, cara? Pois é, e os memes de os personagens atenderem as mulheres bem de longe. Os memes foram os mais variados possíveis. Até hoje os humoristas ainda exploram esse episódio. E assim vai. Muitas das coisas eu acho que é muito temeroso hoje você apostar, porque depende muito de como vai ser interpretado o processo. Eu tenho que ter bastante sangue frio, sabe? Para enfrentar os prós e os contras que possam acontecer. Cara, vamos para um exemplo prático. A gente gosta de coisa prática. Eu te contratei para fazer uma consultoria de marketing político. Eu vou candidatar para vereador. Vamos para o que a maioria que está nos assistindo aqui, para vereador. E eu te contratei 1 ano antes. Qual que seria esse passo a passo, essa estratégia para a gente chegar num resultado vitorioso? Frequência, certo? Eu vou ter que postar no mínimo 3 vezes ao dia. E não tem sábado, domingo, feriado, dia santo. Plastificar essa postagem não vai me gerar relevância. Então, é foto sua, é fala sua, é vídeo. Então, vamos pensar em Instagram? Vídeo primeiro, Reels, depois fazer uma contagem de histórias através das postagens em um carrossel, depois a Story. A gente já joga direto para o Stories e ela não é a melhor estratégia hoje. Porque eu quero viralizar. Foi, né? Já foi. Agora ela não é a principal. Live, só se eu tivesse alguma coisa muito relevante para falar naquele dia. Isso fica cansativo. Tá, e aí eu vou para uma estratégia de cross-mídia. Usar as mídias a meu favor. Então eu vou usar todas. Eu vou entrar com o meu nome em todas elas. Faço um material e adapto para todas elas, certo? Eu vou para atualizações do meu WhatsApp. Eu vou para o Instagram, que é o principal. Já colo ali para colocar para o Facebook e para o Trades, que é o Twitter do Facebook. Ele quer gerar alcance. Mesmo que não deu visualização lá. Para as mídias digitais, Google e Meta, você é um conteudista. Certo? E quanto mais chegando próximo, mais investindo em tráfego pago. Não precisa gastar com papel nenhum, não, sabe? E vou para campo. Eu preciso humanizar? Eu vou pegar mesmo... Aquele trabalhozinho de formiguinha, ele funciona, né? Eu vou pegar na mão das pessoas... Isso, mas agora eu vou ser filmado o tempo todo e eu vou... Aquelas pessoas que eu vejo que pode me gerar uma história muito bem contada... vamos voltar no Silvio, que foi agora o negócio. Quando ele se candidatou, ele era totalmente físico, né? O nosso marketing era totalmente físico. Ele não precisava de marketing nenhum, porque ele era o maior comunicador da época. Então, assim, não tinha para ninguém. É só porque impugnaram lá e fizeram lá uma falcatrua. Mas hoje, vamos dizer que ele não falecesse, e ele quisesse ir para prefeito de São Paulo. Certo? Já estava aposentado e tal, papá. Ele, se não fizesse esse contar de história do que foi o passado dele. Mas ele é uma marca forte. Toda a população de massa sempre gostou dele demais. Né? Ele jogava o dinheiro, não sei o que, tal, papá. Mas ele também tem algumas coisas que, para o modelo atual, sofreram preconceitos muito grandes. As músicas são extremamente preconceituosas. Para aquele momento era engraçado. Para hoje, ela é fora do contexto globalizado.
o jogar dinheirinho é eu colocar uma população que precisa desmerecer uma população que batalha todos os dias. Então eu também tenho uma contagem de história da minha concorrência que pode fazer isso bem feito numa rede social. Então, frequência. E eu jogar dinheirinho hoje não é bem-vindo mais como antes, né? Não, se eu jogar dinheirinho, eu tô fazendo assim, olha, eu sou rico, eu vou jogar dinheiro para você, ô massa pobre. Né? Eu não sou contra o Silvio Santos, eu acho ele um dos maiores empreendedores mundiais. Mas só que né? o que a gente está mostrando aqui é que a maior parte da estratégia não a funciona estratégia mais, de né? lá não é mais a estratégia de cá. Mas ainda o político compra. Ele prefere chegar nos dias próximos lá, dar dinheiro, a pessoa vai lá, vota nele. Certo? Tem. Mas se alguém filmar isso, acabou. A transparência vale ouro hoje. Então eu tenho que arranjar gente demais, e quanto mais gente eu arrumo, pior vai ficar, porque alguém vai ficar chateado no processo, entrega todo o plano e adeus. Humanização. Eu vou ter que ir fisicamente nos bairros, nos locais, sabe, abraçar, escutar o povo, filmar tudo isso, editar, para à noite poder trabalhar. É uma equipe grande. E contar histórias. Eu nasci em tal lugar, eu fiz isso, eu estava aqui, ó. Aqui, quando criança, aconteceu isso. Eu vi isso aqui passando. Eu sei que o senhor tal da venda tal ali da barraquinha tal, eu comprava dele quando criança, não sei o que tal, papá. Vai construir essa história, né? Não há outra maneira hoje se não unir os três. Chegou muito próximo. Então, estou 1 ano. Trabalhei 6 meses ali no orgânico, que eu até não posso nem falar que eu sou pré-candidato. Mas eu vou contando ali o ser humano que eu sou. Certo? Pôde já começar a falar? Eu vou enfiar dinheiro para viralizar aquilo que foi mais frequente. O que foi nessa história progressa que eu fiz aí? Comecei a ter frequência, humanização e storytelling, que foi muito bom. Eu vou atacar onde já foi bom. Se já foi bom, já deu engajamento, na hora que eu pagar, filho, estoura. Aí eu já não tenho para ninguém. Tá, mas eu estou escutando agora, estou escutando o Josimar e o Cárbio, certo? E eu quero fazer agora. Você vai ter que ter muita grana e muita estratégia para não parecer que você está fazendo só propaganda política e eles mesmos barrarem, né? O processo. Você vai pagar, você vai aparecer, mas não com a forma como eles poderiam dar de viralização do processo. Porque o que se viraliza? Aquilo que é natural. O que é plastificado, por isso as IAs estão sendo barradas. Porque está muito plastificado. Está muito robótico. Está muito parecido. Está muito igual para todo mundo. Esses dias uma médica perguntou assim para mim, eu já fiz o curso de Canvas, eu vou só trocar os dizeres ali. Eu falei, você vai perder dinheiro. Eu vou só colocar uma foto minha então. Você vai perder dinheiro. Eu prefiro uma coisa simples. E aí ela foi falando tal, papai, eu falei para ela, para. Sua agência está aqui, o que ela está te ensinando eu não ensino. Certo? Liga ela pegou, eu falei, vamos parar, vamos só conversar aqui. E ela, sem ver, coloquei meu celular e comecei a gravar. E aí batemos papo, tal, e ela é minha médica já de muito tempo. E às vezes eu tinha um refluxo muito forte, tenho até hoje, e eu acho que eu estou infartando. Estou gordo, refluxo e tá achando que está infartando. Aí o que eu fiz? Pedi para ela, conta aquela história. Mas eu não vou falar sobre isso, não vou falar sobre o seu nome. Eu falei, não, você não teve um paciente que te ligava e falava, eu estou infartando, para onde eu vou, onde que eu te encontro, eu vou morrer agora, não sei o que tal. Aí você fala, calma, a pessoa que está infartando, certo? Ela não fala nessa rapidez. Então vamos descobrir, vai ter alguma coisa que está acontecendo com você. Mas infarto não é. Porque não fala com essa rapidez. Aí ela pegou, isso aqui e tal. Aí eu fiz de propósito. Peguei aquilo, coloquei na minha rede social. O maior número de viralizações. Porque foi simples, engraçado e humano. Real, natural. Quem faz isso? Eu acho que um monte de gente deve ligar para o seu médico e falar, tô morrendo, não tá. É alguma questão ali de um pânico, alguma coisa que aconteceu. Então, muitas pessoas sentiram naquele local. É isso que eu tenho que fazer o político fazer. Sabe quantas pessoas ali vão sentir que aquilo que ele falou é ele? É o que o nosso Pablo Bossal
Boçal. né? E está fazendo. Ó, os amantes do Pablo Marçal aí vai brigar. Ixi, vai acabar comigo. E eu tenho muita gente que eu vou nos locais, fala pra mim, você é um babaca. Você fala, porque eu chego lá e falo, ó, por favor, esquece o Pablo Boçal, porque o coaching é interessante, é uma jornada de autodesenvolvimento muito legal. Mas não como muitos estão fazendo aí, né? Achando que é uma ferramenta que muda até DNA. Não muda. É autodesenvolvimento, só isso. E que nasceu lá na Segunda Guerra Mundial, que foi se aperfeiçoando. Só que quando muito frequente, vai acontecer o quê? As pessoas vão odiar. Então, porque passa a ser comum. Que os principais coaches do país excluíram essa nomenclatura. O Pablo Marçal mesmo, quando ele é entrevistado, ele fala que ele é coach. Eu não sou coach. Paulo Vieira, o Wendel Carvalho. Mentor de carreira, etc. Empreendedor. A onda do momento é empreendedorismo, né? É você utilizar essa nomenclatura. Cara, mas vamos para o nosso cenário real aqui de Goiânia. Os 3 principais candidatos estão contando bem sua história? Se for para a gente avaliar, olha, Sandro Mabel, Adriana Corsi, Vanderlan, qual a história que convence mais? Matheus também. Da TV Anhanguera, né? E foi para Globo. Eu assisti alguns debates, eu não consegui assistir todos com tempo total, que eu gostaria muito. Comunicação bem feita eu só vi pelo Matheus, que é um cara novo. Certo? A forma de condução dele, eu achei ele bem direcionado. Seguro, né? Eu não fiquei só com aquilo que eu te falei. Eu não posso só bater com o que o outro está fazendo errado. Eu tenho que mostrar alguma alternativa. E nisso eu gostei. Outra coisa que ele tem muito a ganhar o público agora, novo. Bem novo. Eu não sou aquele gato escaldado, sabe? Aquele que já passou por várias etapas ali e já teve muitos erros, por exemplo, e acertos. Acho que a Corsi tem uma história, principalmente de esquerda, forte, certo? Que neste momento onde a esquerda está na presidência, ela tem um volume de adeptos muito forte. Mas também tem uma rejeição muito grande. Né? Tem a rejeição. Eu tenho visto muito pouco repercussão dela, que ela já fez muita coisa boa. Ela não é só uma representante do PT. Ela tem uma história talvez pouco trabalhada, para as pessoas saberem quem é. Certo? Principalmente como delegada. Ela é porque quem conhece, muito correta. Constrói conexão com ela justamente pelo legado Mulher, de delegada. Delegada. E assim, muito pontual. Isso me traz como vai ser uma pessoa que vai para a nossa prefeitura, vai fazer igual. Vai querer trazer aquilo ali dentro da lei. Então, isso é interessante. Matheus, novo, gay, ele mesmo já mostrou namorada, etc, etc. E tem uma comunicação correta com as pessoas, direta. Gosto muito disso. O nosso atual prefeito, acho que nem para síndico de prédio se reelege, desculpa. Né? Se é quem gosta dele, né? Tomara, porque ele caiu de paraquedas da vice para prefeito e não sabia fazer, não soube fazer. Nós temos não é só problema no lixo, nós temos problema na saúde, com as ambulâncias tudo parada, com a educação. Que salva não, cara. Não tem. Tomara que não tenha mesmo e as pessoas não sejam compradas, né? Desculpa aí, eu posso até ser muito enfático. Sandro Mabel tem uma história como empreendedor muito bonita, mas eu não consigo encaixar ele como político mesmo, prefeito de Goiânia. É um cara que não conseguiu conectar essas histórias. Pelo menos é a minha visão. Eu acho que também ele não consegue conectar, gerar conexão com a massa. Não é só agora, acho que ele sempre teve essa dificuldade de gerar essa conexão com a massa. Vanderlan, a mesma coisa. Eu sou dono de uma fábrica de salgadinhos, de salgados mesmo, né? Salgadinhos que a gente pode falar, que eu não consigo ver. Não consigo ver uma conexão. Tem uma vantagem que ele tem rejeição, é uma das menores, e o pessoal ainda está lembrando a sensação de arrependimento de não ter ouvido na eleição passada
de ter elegido o Vanderlan, né? Nossa, eu poderia ter ouvido o Vanderlan, poderia ter votado nele, e não votei nele, né? Mas a ideia ali, assim, foi a pena da morte do Maguito Vilela. Maguito Vilela. Eu acredito que o Maguito, nesta fase, ele ia trazer o que o Íris começou e ele ia dar continuidade. Porque estava redondo. A gente pode falar de todos os roubos, todas as coisas, mas a única pessoa que fez em prefeitura e no governo chama-se Íris Rezende. É a história. É a história do cara que fez. Não tinha uma Goiânia mais limpa, não tinha uma Goiânia com maior... eu ouvi lá uma coisa que me deixou muito triste no debate agora, que era a questão da quantidade de pessoas morando nas ruas, né? A gente está tendo realmente um crescimento muito grande. E eu não tenho uma primeira-dama, né, da cidade. Quem é ela? Eu não sei nem o nome. Ele sabe quem é, sem perguntar aquilo. E ela fez o quê para essas pessoas que é a área dela? Então, e ele também, a troca de secretários era a troca de camisa. Hoje é um, hoje é amanhã. Por que será? Será que tinha alguma coisa que fazia com que essas pessoas não quisessem se envolver mais tempo? Porque alguma coisa estava de errado? Então, assim, eu tenho esse panorama. Acho que tomara que seja para o novo. Sabe? A Corse ou o Matheus. Eu gostaria que fosse. Meu voto vai para um dos dois. Certo? Os outros, eu acho que teve bom. Não consigo ver. Você vai apanhar dos bolsonaristas de novo, você sabe. Nossa. Eu tenho medo de quando isso sair. Acho que a melhor coisa é... Vamos deixar uma nova conversa? Vamos começar do zero? Vamos falar de política... Sei lá, não, política nada. A gente fala que... Meu pai falava, não fale de política, não fale da mulher alheia e do carro alheio, sei lá, tinha uma coisa... Não, da arma alheia. Né? Mas é tão engraçado isso, cara. A gente tenta se desvincular, mas não tem como. Se você pega o mundo, as revoluções, tudo que aconteceu, em volta tá a religião e a política. Né? Uma coisa que não tem como você fugir. Ela tá presente em tudo. Eu gostaria que as pessoas fossem o seguinte, os haters, né? Eu não gosto do Josimar, da fala dele ou da escolha dele política. Vou lá, cancelo. Não, por que eu tenho que fazer aquela revolução, xingar, chamar de coxinha, chamar de não sei o quê? Eu tenho uma história que eu falo que é o meu gerenciamento de crise, que entre Bolsonaro e Lula, eu nunca fui Lula, mas eu preferia ele ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro, para a minha classe de professores, principalmente professor de faculdades, de universidades particulares, foi o horror. Eu saí de 40 horas num, a outra estava pagando bem demais, aí teve que me mandar embora porque eu estava recebendo bem. Eu não consegui terminar meu doutorado porque eu não tinha subsídios governamentais para terminar meu doutorado, né? E trazer cultura, trazer pesquisa para o nosso universo aqui, né? Tecnologia, novos formatos. E aí eu coloquei isso nas minhas redes sociais muito poucas vezes, certo? Muito poucas vezes. Até gente de fora, que não mora aqui, que já foi meu aluno, que está nos Estados Unidos, tem outra gente, pessoas que estão em Portugal, mas criticando, assim, de textos grandes, de colocar em letras maiúsculas, tipo assim, tô te xingando mesmo. Seu coxinha, seu babaca, não sei o quê. Eu falo, gente, você está discutindo comigo política? Você não está aqui no Brasil. Coloquei Kamala Harris de Capitã América. Certo? Achei bonito. Num post que eu vi, repliquei. Nossa. Então não tenho noção, não li. Mas o que a Kamala Harris me chama a atenção? Primeira mulher nos Estados Unidos. Certo? Negra. Se ela pudesse ter como vice a ex-primeira-dama, como se chama o antigo presidente lá, que é negro? Obama, a esposa do Obama, Michelle Obama. Ninguém segurava. Os Estados Unidos estava representado pela mudança do mundo hoje. Né? A descendência dela não é americana, da Kamala Harris. Acho que é indianos, né? Então, assim,
Olha que legal. Olha a representatividade para o mundo. Não, o pessoal olha porque o Trump... O que o Trump representa? O machismo, a involução, porque ele quer que... A prepotência, a arrogância, né? A moça foi fazer uma pergunta para ele depois do que aconteceu. Chegou lá a repórter, né? E porque não era da área dele lá, ele falou: você tem 3 segundos para fazer a pergunta. Se você não fizer em 3 segundos a pergunta, é impossível ela fazer uma pergunta que você pudesse entender em 3 segundos. Se ele pelo menos desse 3 minutos, tudo bem. 3 segundos, uma pergunta de uma repórter. Eu não vou responder. Aí ela só... Adiantou ele ter levado a bala, ter tirado a foto com a bandeira atrás? O mundo é transparente. E é um negócio tão complicado, você falando aí de às vezes que você postou alguma coisa e o pessoal caiu matando em você. Na época que o pessoal tava nos quartéis, Sim. Eu vi um post, achei engraçado, nunca tinha colocado nada provocando ninguém. E um post do cara, o cara fez um meme, o Padre Kelmo, o pessoal chamou o Padre Kelmo pra fazer a missa, sim. né? 7º dia. Cara, eu só repostei. Cara, mas eu nunca apanhei tanto no meu direct. Tem gente com raiva de mim até hoje. Eu tive um Se chefe sentiu ofendido, disse que eu ofendi. Eu falei, cara, mas eu nunca falei nem com você de política. Eu fiz um repost, um meme, uma brincadeira. Eu dou aula em várias instituições de pós-graduação. E com essa postagem que eu era a favor da mudança, não fosse o Bolsonaro, uma postagem que eu vi lá, achei interessante, mas não fala assim, eu sou petista, nada disso. Eu não sou, né? Mas se você uma instituição quando você não vota no Bolsonaro, você daqui é petista. de Goiânia me chamou o dono. Pegou e falou pra mim, o que é isso aqui? Eu falei, já até tirei. Não, mas você postou. Eu falei, mas eu não estou falando nada da instituição do senhor. Não, você está querendo o quê? Que a gente acabe? Esse é o argumento deles. Né? Querem que a gente fique na Venezuela? Eu trabalhei para um médico, que eu gosto muito, 3 anos agora, com um serviço totalmente... com produtos muito, muito inovadores, que ele ficava 24 horas na minha cabeça. Para com isso, porque vai acabar isso. Nós vamos viver, você principalmente vai viver pedindo esmola na porta da igreja. É porque você é professor, né? Eu não vou te dar emprego para um cara que se rotula dessa maneira. E aí colocou a cabeça de todos os funcionários para me falar todo dia sobre isso. Agora eu encontro com ele, já não trabalhamos mais juntos, isso aqui e tal. Fomos almoçar, acho que 20 dias atrás, fazer um almoço. Fui encontrar a esposa dele e ele, que eles são super bem, eles gostam muito de mim. Ele pegou e falou pra mim assim, você sabe por que eu não tô vendendo tanto? Lula. Eu falei, oh, meu Deus, ainda? Não, mas tá, cara, eu cheguei numa reunião com um cliente esses dias, aí chegou o cunhado dele. Aí a gente começou a entrar na história da empresa dele, ele falou assim, não, mas a minha empresa tá desse jeito, é por causa do Lula. É o Lula que é o culpado, por isso que eu falei assim, não, eu não aguentei. Eu falei assim, não, meu amigo, com certeza nem Lula, nem Bolsonaro tem nada a ver com a sua empresa. Não me fala, não vem com essa história, não tem nada a ver com a sua empresa. Então é isso, assim, nós estamos usando de um tema hoje que, sem sombra de dúvidas, a gente vai receber muitos haters. Tem uma pesquisa nova que eu gosto demais, que ele fala o seguinte, nas suas redes sociais, 95% é neutro. Vamos falar de termos políticos agora. Nem A nem B, certo? 3% é positivo à sua escolha. Vamos dizer que eu escolhi A. 3% é. Só que eles são muito difíceis de falar, parabéns, sabe? E 2% é apenas lado B e é contra você. Mas a partir do momento que o lado B começa a colocar uma série de coisas, o neutro vai com aquele pessoal. E só para poder aparecer, ver que também se pronunciou, vai começar a fazer a lotação para gerenciar a crise. Eu falei, nossa, olha que legal. Então o número de haters sempre é menor do que o número de lovers dentro da nossa comunidade, certo? Só que eles são Maria vai com as outras.
É verdade. Então é uma expressão que eu não posso usar mais. Nós estamos globalizados, né? Por que toda Maria vai para as outras? Não vai. Sabe, mudando essa expressão, vai pelo lado mais negativo só para gerar uma mudança, sabe? Para tentar ali aparecer, ser visto. Então é melhor ficar fora desse contexto, entendeu? Eu prefiro. Mas hoje eu acabei falando um monte de nomes, né? E tô com medo desse podcast na hora que ele sair, aí já para ser visto, entendeu? Como sempre, cara, foi um show, tirando que nós vamos apanhar bastante, o tempo passou rápido. Você pode fazer uns cortes dos nomes para fala o nome para Não, o Fábio quer ver o Cico pegando fogo, ele faz os cortes pra pegar fogo mesmo. Aí ele fala de novo, né? O nome ele faz repetições, né? Cara, pra gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem diferente. Deixasse uma mensagem, se tratando de marketing político, de conscientização para esses extremismos. Eu acho que você tem que escolher aquilo que traz para você um bem-estar. Nós vivemos num mundo onde a gente tem que entender que as mulheres se empoderaram, a diversidade está aí para a gente fazer inclusão, a gente tem um individualismo, eu posso escolher quem eu quero, o que eu quero, sexualmente, educacionalmente, religiosamente. Nós vivemos globalizados. E tem uma coisa muito importante que é empreender, não deixar de fazer sua parte no processo, estando trabalhando para alguém ou pelo processo, e ter qualidade de vida. Seu coração está bem quando você faz a escolha de determinado político por essas razões, você analisou. E essa análise vai fazer bem para você e para os seus que estão mais próximos. Então vai lá e vota. Agora, se ser apenas passivo ao processo de estratégias de marketing, nós vamos colocar, eu não estou fazendo nenhum, mas tem vários amigos e alunos, ex-alunos e profissionais no mercado fazendo aí as suas estratégias para que no digitais você seja estimulado a escolher A e não B que você gosta mais, por simplesmente fazer uma história bem contada. E aí você vai depois pagar por todo esse processo de não ter votado pelo seu coração e sim pela história que eles contaram para você. Vá lá, faça o que o seu coração mandar, escolha que talvez essa escolha vai te dar maior frequência. Show, show, show. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele comentário, pode bater na gente, eu quero que você participe, comente. Dê de preferência não. Dê sugestão pra gente. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, Alternativas, Traje e Locação, Valk Tubos, WS Interiores, Pitangui Tintas. Gostou? Deixe o comentário, deixe seu like. E com essa mensagem linda do Professor Carbo, a gente encerra o nosso 45º episódio. Obrigado por tudo.